louvamos, te agradecemos, ó Deus, por esse momento de louvor, de adoração. Deus, receba a nossa adoração, receba, Senhor, o nosso louvor, receba, Senhor, a nossa gratidão, ó Deus, e opera no meio do teu povo. Deus, cremos que esta foi uma noite de vitórias neste lugar, que vidas foram tocadas, vidas foram alcançadas pelo mover do teu Espírito, Pai. E agora colocamos diante da tua presença os nossos irmãos que estão entregando seus dízimos, suas ofertas, Pai amado, ó, que o Senhor seja em favor de cada um deles, que as misericórdias e as bênçãos do Senhor sejam derramadas sobre essas vidas que estão dispondo, Pai, daquilo que o Senhor deu a eles, e eles estão devolvendo uma parte, e que a bênção do Senhor possa entrar, ó Deus, bênção de prosperidade nesta casa, nesta família, nesta vida. Assim nós oramos e te agradecemos, em nome de Jesus. Amém. Quero que você abra a sua Bíblia no livro de Obadias. Estamos trazendo algumas ministrações no livro de Obadias. E nós estaremos lendo alguns versículos, logo no primeiro capítulo, que diz o seguinte: visão de Obadias, assim diz o Senhor Deus a respeito de Edom. Temos ouvido as novas do Senhor, e às nações foi enviado um mensageiro, que disse: levantai-vos e levantemo-nos contra Edom para a guerra. Eis que eu te fiz pequeno entre as nações, tu és muito desprezado. A soberba do teu coração te enganou, ó tu que habitas nas fendas das rochas, na tua alta morada, e dizes no teu coração: quem me deitará por terra? Se remontares como a águia e puseres o teu ninho entre as estrelas, de lá te derribarei, diz o Senhor. Até aqui, esse é o texto que queremos ler, que lemos nessa noite. Eu quero falar um pouquinho sobre a última ministração, há 15 dias atrás. Estamos falando, o tema das nossas mensagens é o juízo de Deus sobre os inimigos do seu povo. E na última ministração, nós vimos que Satanás, através dos anos, tem usado de todos os meios, de todos os artifícios, para tentar minar a trajetória da Igreja de Cristo na terra. E todas as tentativas para acabar com a Igreja e a fé cristã foram ineficazes, embora Satanás tenha usado muitas pessoas, muitos impérios, mas tudo que ele fez não adiantou em nada. Todos os seus planos foram desbaratados e a igreja continua a sua parte. Nós vimos, por exemplo, no decorrer da história, alguns desses intentos satânicos, como a arena romana, assassinando cristãos para divertimento do imperador e a população do império. Vimos também as fogueiras na praça de Roma queimando cristãos vivos. Tudo isso não foi suficiente para amarrar a igreja de Cristo. E mesmo diante das perseguições, as mensagens de Pedro, de Paulo, até mesmo de João, o escritor das cartas, do livro de João e também do Apocalipse, essas mensagens contidas nesses livros trouxeram encorajamento para que a igreja pudesse continuar a sua marcha, e essa marcha vencedora e que permanece até os dias de hoje. Falei também de algumas correntes filosóficas, movimentos contrários à fé, como pensadores, artistas. Eles também, por mais que tentaram, jamais conseguiram seduzir os cristãos com enganos e sofismas, e a igreja continua a sua marcha. Eu falei de um ícone do rock chamado John Lennon. Ele escreveu um texto muito interessante. Eu apenas citei na última mensagem, mas eu quero ler o texto citado por ele, o que ele falou: o cristianismo irá embora,
vai desaparecer e encolher. Eu não preciso discutir sobre isso. Eu estou certo e ficará provado que estou certo. Somos mais populares que Jesus Cristo agora. Ele falava em nome dos Beatles, um conjunto de rock muito famoso. Aí ele continua dizendo, eu não sei quem vai acabar primeiro, o rock and roll ou o cristianismo. Jesus era legal, mas os seus discípulos são grossos e medíocres. Veja que palavra desse homem. Para encurtar a história de John Lennon, ele foi assassinado alguns anos depois, com apenas 40 anos de idade, e toda a sua carreira acabou-se ali. Mas a igreja continuou a sua marcha. Desde o primeiro século, a igreja vem sofrendo ataques. Falei também de Paulo, quando ele estava deixando Éfeso, estava deixando aquela região, ele chama alguns irmãos de Éfeso e traz uma mensagem muito importante àqueles irmãos, alertando que lobos ferozes iriam surgir no seio da igreja com meias verdades para torcer a palavra de Deus. Ele fala exatamente assim, sei que depois da minha partida, lobos ferozes penetrarão no meio de vocês e não pouparão o rebanho. E dentre vocês mesmos se levantarão homens que torcerão a verdade, a fim de atrair os discípulos. Por isso, vigiem. Olha que mensagem de Paulo, aquela igreja de Éfeso, chamando os anciãos, os presbíteros, os pastores daquela igreja. Ele deu esse recado, mostrando que, de fato, algumas coisas dali para frente iriam acontecer e que tentariam, de uma certa forma, acabar com a igreja de Cristo. Em todas as circunstâncias, a igreja saiu vencedora, continua sendo vencedora e ninguém poderá prevalecer contra os eleitos de Deus. Foi isso que Jesus disse, tu és Pedro, falando a Pedro, tu és Pedro e sobre essa pedra edificarei a minha igreja e os portais do inferno não prevalecerão contra ela. Podemos afirmar, sem sombra de dúvida, que a igreja sempre será vencedora. Hoje nós estaremos analisando o juízo de Deus contra os pecados de Edom e as suas consequências. Iniciar falando do primeiro pecado que atrai o juízo de Deus, que é demonstrar prazer no sofrimento alheio. Já falamos um pouquinho na introdução, quando começamos a falar sobre esse tema, de pessoas que muitas vezes se alegram quando veem aquela pessoa de quem não gostam sofrer. Isso não é bom, porque quando nos alegramos no sofrimento alheio, nós vamos atrair o juízo de Deus. E o ponto de hoje, ele vai versar, pelo menos no final, falarei um pouco sobre isso. Mas o texto da palavra que lemos, ele começa dizendo o seguinte, visão de Obadias, assim diz o soberano, o Senhor, a respeito de Edom. Nós ouvimos uma mensagem do Senhor, o mensageiro foi enviado às nações para dizer, levantem-se, vamos atacar Edom. Irmãos, eu poderia ir diretamente ao ponto, mas eu gostaria de deixar primeiramente uma mensagem com os irmãos aqui, sobre algo impressionante, que nós precisamos estar sempre atentos e que tem muito a ver também com a maturidade da igreja, com a estrutura da igreja, se nós não atentarmos para isso. Esse livro, ele começa com uma expressão profética interessante, visão de Oséias. A palavra hebraica visão, ela é a palavra enzon, e é um termo genérico para designar a comunicação divina. Essa expressão normalmente é empregada em todo o Antigo Testamento para falar de uma revelação da parte de Deus para o seu povo, usando um vidente ou um profeta. O vidente ou o profeta eram aquelas figuras como Isaías, Jeremias, aqueles que eram encarregados de trazer
uma mensagem de Deus ao seu povo. E essa expressão, visão de Isaías, ou visão de Obadias, ela expressa que o oráculo, a mensagem que o profeta está proferindo, ela vem do Senhor e é inspirada pelo Espírito de Deus. Ou seja, o verdadeiro mensageiro, isso serve para os dias de hoje também. O verdadeiro mensageiro de Deus entende a visão e sabe muito bem distingui-la daquilo que vem do seu próprio coração ou do seu próprio pensamento. Porém, sabemos que há muitos mensageiros falsos, pessoas que têm enganado, como Paulo mesmo disse, que lobos iriam entrar no rebanho. Aquele em quem não está a palavra do Senhor, e que usa seus pensamentos e desejos do coração para enganar os receptores da mensagem. Há um texto muito interessante em Ezequiel, que fala assim: Filho do homem, profetiza contra os profetas de Israel, que estão profetizando agora. Diga àqueles que estão profetizando pela sua própria imaginação, que estão profetizando pela sua própria boca, ouçam a palavra do Senhor. Acaso vocês não tiveram visões falsas e não pronunciaram adivinhações mentirosas, quando disseram palavra do Senhor, sendo que eu não falei? Olha aqui a expressão, palavra do Senhor ou visão do Senhor, sendo usada de uma forma totalmente errada, porque homens que não foram credenciados por Deus, homens que não foram chamados por Deus, homens que não foram escolhidos por Deus para serem profetas, têm saído pelo mundo afora e pregando coisas do seu próprio coração, da sua própria imaginação. O verdadeiro mensageiro, de acordo com o contexto dessa expressão, é aquele que entende, que tem a obrigação de transmitir, única e exclusivamente ao povo, a palavra de Deus, sem nada tirar, sem nada pôr, sem nada acrescentar. Assim o profeta enfatiza de uma maneira contumaz que o que ele diz vem de Deus, é de Deus. Irmãos, a fonte de uma mensagem que sai dos nossos púlpitos tem que ser de Deus e não do coração do pastor, não do coração do profeta. O vidente, aquele lá do Antigo Testamento, ele fazia questão de proclamar que o Senhor é soberano sobre todos os povos e que o Senhor causa temor quando a sua mensagem é lida ou quando a sua mensagem é proclamada. Eu entendo ainda que essa expressão, palavra do Senhor, era uma forma comum de Deus se dirigir também aos profetas, para que eles pudessem se dirigir ao povo. E eles deveriam também falar a mensagem de uma maneira muito clara, para que não ficasse qualquer dúvida nos corações. Há um texto no livro de Abacuque muito interessante. Abacuque foi um daqueles profetas que questionou muito Deus. Ele falava com Deus através de perguntas, fazendo perguntas para Deus. Veja o que ele fala: ficarei no meu posto de sentinela e tomarei posição sobre a muralha. Aguardarei para ver o que ele me dirá, falando de Deus. O que ele me dirá. E que resposta terei à minha queixa? Então o Senhor respondeu: escreva claramente a visão em tabuinhas, para que se leia facilmente. Observe a expressão, escreva claramente a visão em tabuinhas, para que se leia facilmente. Ou seja, a palavra claramente que aparece nesse texto tem a ver com um entendimento claro, um entendimento objetivo. A mensagem profética não é uma visão do mensageiro, mas uma revelação objetiva, clara, direta da parte de Deus. E nós que pregamos a palavra, precisamos ter o cuidado para que essas mensagens, que as nossas mensagens não sejam carregadas de lero-lero, de fantasias, mas mensagens que venham de fato transmitir a verdade de Deus, a palavra de Deus, algo que nós precisamos como pregadores da palavra,
é falar a palavra, é pregar a palavra e não trazer coisas da nossa própria imaginação. A mensagem não pode ter origem no coração do profeta, mas ela tem que ter origem no coração de Deus. É interessante que a gente vê muitas coisas, já participei de muitos cultos, às vezes estranhos, diferentes, e às vezes vem aquele mensageiro contando aquelas histórias fantásticas, às vezes testemunhos até difíceis da gente acreditar se aqueles testemunhos são verdadeiros ou não, de tanta fantasia que é colocada em tudo aquilo. E uma das coisas que Paulo fala a Timóteo, que nós devemos rejeitar as fábulas profanas, de velhas, exercitando-se na verdade. Ou seja, muita gente gosta de fábula, muita gente gosta do espetacular, muita gente gosta daquilo que traz emoção. Mas eu quero dizer para você que nem sempre isso é da parte de Deus, mas quase sempre vem do coração da pessoa, de visão do próprio coração. Irmãos, nós temos hoje no Brasil inúmeras igrejas. E nas cabeças dessas igrejas, se você analisar, estão pessoas, principalmente algumas mega igrejas, estão pessoas que dizem ter recebido um tipo de uma visão de Deus, e qualquer pessoa que aparece falando assim, logo tem seguidores. E eles se projetaram dessa forma. E hoje são igrejas que não são igrejas, são empresas. Irmãos, a igreja de Cristo não é uma empresa. A igreja de Cristo é uma igreja, ela é um agrupamento de pessoas com um propósito de buscar aquele que está perdido lá no mundo, um propósito de levar a salvação para as almas. Essa é a igreja. E nós estamos comprometidos com uma pregação que mostra uma igreja dessa forma e não uma igreja como tem sido mostrada nos dias de hoje. Vou adiantar um pouquinho aqui. Para a igreja, nós precisamos ter discernimento, agora é para a igreja, até aqui eu falei dos pregadores. Para a igreja, nós precisamos ter discernimento para conhecer se a mensagem vem de Deus ou se a mensagem vem do coração daquele pregador. Se a mensagem vem do coração do pregador, não tem valor algum. Porque muitos pregadores têm saído pelo mundo afora e têm pregado mensagens. É interessante, por exemplo, um texto de Jeremias que fala assim, diz o Senhor dos Exércitos: não ouçam o que os profetas estão profetizando para vocês. Eles os enchem de falsas esperanças, falam de visões inventadas por eles mesmos, que não vêm da boca do Senhor. E Paulo, falando a Timóteo, ele diz assim: o Espírito diz expressamente que nos últimos tempos alguns abandonarão a fé e seguirão espíritos enganadores e doutrinas de demônios. Tais ensinamentos vêm de homens hipócritas e mentirosos que têm a consciência cauterizada. Ou seja, a igreja ela tem que ter uma percepção para entender se aquilo que está saindo do púlpito vem de Deus ou se vem do pregador. E a igreja, ela não tem que andar na linha do pregador, ela tem que andar na linha da palavra de Deus. Por isso que Paulo fala, quando a profecia no seio da igreja, fale 1, 2 ou 3 profetas e a comunidade julgue. Os outros, quem são os outros? São os crentes que estão sentados no banco, julguem. Tem que julgar para ver se aquilo vem de Deus mesmo, para ver se a vida daquela pessoa condiz com aquilo que ele está falando, se tem uma vida reta diante de Deus. Irmãos, nós estamos tendo pastores hoje que já estão no 3º, 4º casamento e pregando dos púlpitos como se isso fosse normal, sendo que a Bíblia fala que o ministro de Deus deve ser esposo de uma só mulher. Mas por aí está assim. E dessas megas igrejas, pastores que estão vivendo assim. Ou pastores que têm amantes.
E estão transmitindo. Transmitindo o quê? Se eles não conseguem consertar nem a própria vida. Se alguém não cuida da sua casa, como vai cuidar das coisas de Deus? É importante a igreja ter discernimento para receber e saber de quem está vindo a mensagem. E não receber qualquer coisa. Irmãos, nós estamos entrando num tempo em que o espírito de engano vai estar deitando e rolando no meio das igrejas. E se a igreja não tiver discernimento, ela vai ser enganada. Ela vai ser envolvida. Por isso compete à igreja buscar o discernimento para não receber qualquer coisa. Agora a gente volta para o versículo 1. Assim diz o Senhor a respeito de Edom. Ou seja, irmãos, a palavra do profeta aqui é uma palavra muito importante. Eu peguei aqui um comentário de Isaías, do pastor Isaltino. Ele já faleceu, mas ele deixou alguns livros escritos, e ele, num dos seus livros, comentando o profeta Obadias, ele disse o seguinte, que Obadias não é um nacionalista com um panfleto político nas mãos, contra os inimigos de sua nação. Ele é um homem de Deus com uma mensagem de Deus. Isso é um alerta para nós. Nós somos homens de Deus, com uma mensagem de Deus. E a igreja precisa buscar essa verdade. Através desses homens de Deus, nós precisamos ter cuidado para não sermos envolvidos com falsas mensagens, falsos enganos, e perdermos a nossa alma. Vamos voltar agora ao assunto principal do nosso tema, e eu já vou finalizar, porque eu já vi que o tempo está já bem corrido. Quando nos alegramos, agora sim, eu volto lá no começo, quando nos alegramos com a desgraça do nosso irmão, com aquilo que lhe acontece de ruim, Deus vem com avisos. Deus nos lembra que nós não podemos agir assim. Nós precisamos ter muito cuidado, irmãos. Ao invés de desejarmos a ruína de alguém, nós precisamos colocar aquela pessoa nas nossas orações. Jesus nos ensinou a não odiar ninguém, nem mesmo os nossos inimigos. Ele fala algo interessante no Evangelho de Lucas: amem seus inimigos, façam o bem aos que vos odeiam, abençoai aqueles que os amaldiçoam, orem por aqueles que os maltratam. E também, em Mateus, temos um texto interessante. Vocês ouviram o que foi dito? Mateus fala, usando a boca de Jesus: ame o seu próximo e odeie o seu inimigo. Mas eu, porém, digo a vocês: amem seus inimigos e orem por aqueles que vos perseguem. Ou seja, não tem essa do crente achar que pode guardar mágoa no coração, que fica feliz quando aquela pessoa que ele não gosta venha sofrer, porque Deus vai estar olhando e Deus vai julgar. E muitas vezes nós criamos uma antipatia gratuita por aquela pessoa, às vezes por nada, porque alguém veio nos falar alguma coisa e nós passamos a não gostar daquela pessoa. Eu não tenho que não gostar de uma pessoa porque o meu amigo não gosta dela. Se você não quer gostar de uma pessoa, você é irmão, é problema seu, mas eu não tenho que não gostar daquilo que você não gosta ou gostar daquilo que você gosta. Eu tenho que ter personalidade. Se nós tivéssemos esse cuidado, a gente não iria, muitas vezes, ter alguma antipatia contra um irmão ou contra uma pessoa, porque nós iríamos na fonte da verdade. Mas lembre-se de uma coisa: Deus julga aquelas pessoas que, de uma certa forma, têm prazer no sofrimento dos outros. E você? Como você tem sido?
Você tem prazer que quando alguém está sofrendo, já passou isso pela sua mente, pelo seu coração, de alguém que está sofrendo, alguém que você não gosta, e você diz, bem feito. Quando você fala isso, você está desejando o mal daquela pessoa, e Deus não se agrada de você, e Ele vai julgar você. Que Deus te abençoe. Pastor Marquinhos, ora. Vamos orar neste momento, vamos ficar de pé, vamos falar com o Senhor. Só lembrando os irmãos que depois nós teremos o momento das ofertas missionárias que nós não tivemos na semana passada, porque o Giovanni estava aqui e houve uma coleta específica para um trabalho deles, e hoje é o dia da coleta para missões. Feche os teus olhos, abaixe a sua cabeça e se coloque diante do Senhor. Querido Deus e amado Jesus, estamos aqui nesta noite pela Tua graça e pela Tua misericórdia. Até aqui o Senhor tem nos guardado, até aqui o Senhor nos tem sustentado. E nós te louvamos, ó Deus, porque nós podemos saber que temos um Deus que é fiel em todo momento. Pai, neste momento, diante da mensagem que nós ouvimos aqui nesta noite, que os nossos corações sejam, Pai, transformados pela ação do Teu Espírito, Pai querido, para que possamos a cada momento estar vivendo e pensando de acordo com a palavra do Senhor. Que o nosso coração se alegre, Pai querido, em ouvir a mensagem do céu, e que possamos, em relação ao nosso próximo, as pessoas que nos rodeiam, sermos, ó Pai, pessoas que orem por elas, que ministrem a verdade para elas, e que possamos brilhar a luz do Senhor, ser sal da terra, luz do mundo efetivamente, onde quer que estejamos. Abençoa o Teu povo nesta noite, derrama da Tua unção sobre cada vida e em cada coração, e que tenha uma excelente semana para o louvor da Tua glória. Assim nós oramos em nome de Jesus. Amém. Vai ter um vídeo agora sobre oferta de missões. Durante o vídeo você pode trazer aqui a sua oferta missionária. Amém, queridos, fique de pé. Eu quero convidar o irmão Zezinho que vem orar pelas ofertas, pelos missionários. Vem cá, irmão. Estenda as mãos aqui, irmãos. Que o Senhor esteja visitando poderosamente os missionários, que essa oferta seja destinada e que eles sejam abençoados, também as famílias dos missionários. Oremos. Esta noite que o Senhor nos deste, Pai, de estar na Tua casa, louvando, exaltando e glorificando o Teu santo nome. Agora, Pai, quero colocar nas tuas mãos, Senhor Deus, a cada servo Teu que contribuiu, Pai, para a Tua oferta, para o missionário que está ali no campo, Pai, que deixou as suas casas, seus lares, para estar, Senhor Deus, levando a Tua palavra, a palavra de salvação, que é Cristo Jesus, ó Pai.
Muito obrigado, Deus, abençoa-nos a cada dia, dá-nos o sustento, abençoa também o missionário que está lá no campo, Pai, dê a eles forças para não desistirem, Pai, de levar a Tua palavra e para que o Senhor conclua, Pai, a verdadeira obra no coração daquelas pessoas que necessitam da Tua palavra da salvação, Pai. Muito obrigado, Pai, essa oração que eu faço em nome do Teu Filho amado Jesus Cristo. Amém. Amém. Vamos dar a bênção. Abra suas mãos, também o seu coração. Diz a palavra que a graça do Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus e a presença do Espírito Santo sejam com todos nós, agora e para sempre. Amém. Deus abençoe, uma ótima semana. Não esqueça agora a cantina missionária aqui do lado. Vamos lá ajudar a nossa irmã, tá bom? Deus abençoe.